E aí, pessoal? Beleza? A diversidade de religiões surge da variedade de respostas propostas para as questões fundamentais da existência. Essas indagações essenciais, como a existência de um ou mais deuses, motivam profundamente as pessoas e, consequentemente, originam diversas tradições religiosas. Enquanto algumas pessoas se identificam como ateus, negando a existência de qualquer divindade ou espiritualidade, outros adotam uma postura mais agnóstica, questionando a validade de acreditar em algo além do universo material. Essa multiplicidade de perspectivas contribui para a riqueza e complexidade do panorama religioso ao redor do mundo. Contudo, mesmo entre aqueles que não professam fé em um ser divino, muitos ainda encontram significado na espiritualidade. No contexto budista, a espiritualidade é associada à renúncia do ego. É crucial destacar que o budismo não venera Buda como um deus, e Buda não elaborou ensinamentos sobre divindades. Em vez disso, Buda focalizou a essência da existência ao apresentar a pílula vermelha da verdade. Segundo as 4 nobres verdades budistas, a vida é inerentemente desafiadora. A dificuldade da vida está ligada aos desejos. Cessar os desejos resulta na diminuição das dificuldades da vida. Há um caminho a ser trilhado para libertar-se dos desejos e alcançar a paz interior. A simplicidade reside na compreensão direta. À medida que intensificamos nossos desejos, a desilusão correspondente ao não atendê-los aumenta proporcionalmente. Por exemplo, ao nutrir fortes sentimentos por uma pessoa atraente, a decepção é inevitável quando enfrentamos rejeição, e inevitavelmente ela ocorrerá. Da mesma forma, quanto mais valorizamos o dinheiro, mais desapontados nos tornamos quando a economia desmorona, e ela inevitavelmente desmoronará. A chave para alcançar a verdadeira liberdade espiritual é desvincular-se desses prazeres efêmeros. Ao romper os laços do apego e negar a si mesmo, é possível atingir o nirvana, experimentando assim a autêntica felicidade espiritual. Há pessoas que almejam a liberdade espiritual, mas sem a necessidade de renúncia pessoal. Essa abordagem espiritual não se baseia na negação de si mesma. É centrada na afirmação do eu. Ela busca evitar a submissão inerente às religiões convencionais, enquanto ainda anseia pelo significado espiritual que tais tradições podem oferecer. Essa perspectiva visa a liberdade de forjar um caminho espiritual individual, caracterizando-se como uma forma de libertarianismo espiritual. Ao contrário de uma religião estruturada, trata-se de um conjunto descentralizado de práticas que vem ganhando popularidade, especialmente entre os ocidentais, com uma ênfase notável entre as mulheres. Há pessoas que adotam crenças em múltiplos deuses, como alguns praticantes do paganismo e do hinduísmo. A distinção crucial entre essas perspectivas reside no conceito da reencarnação, fundamentado no hinduísmo, enquanto os praticantes do paganismo geralmente seguem uma visão politeísta. O politeísmo implica a crença em diversos deuses, frequentemente associados a forças da natureza. Por exemplo, na cosmologia pagã, existem deuses dedicados ao sol, à lua, ao céu, ao mar, às colheitas, entre outras. A peculiaridade dessa abordagem é que, ao haver uma divindade correspondente a cada aspecto da existência, a conquista do favor de um deus específico é essencial para alcançar sucesso em uma área particular da vida. Vale destacar que diferentes culturas podem apresentar variações nas representações desses deuses, mesmo quando compartilham figuras divinas comuns. Em relação aos deuses do paganismo, uma característica distintiva é a antropomorfização, ou seja, a representação com características humanas mais pronunciadas em comparação a outras religiões. Apesar de possuírem poderes superiores aos humanos, os deuses ainda são finitos, não sendo onipotentes, assemelhando-se, de certa forma, à natureza humana. Estas divindades pagãs envolvem-se em disputas, embriagam-se, reproduzem-se e cometem erros, revelando uma humanização notável. Quanto ao hinduísmo, a crença em múltiplos deuses é complexa. Embora haja uma multiplicidade de deidades, todas estão interligadas pela noção de uma realidade. Os hindus acreditam que essa realidade permeia tudo, mas é percebida de diversas maneiras. A fé hindu permite a existência de muitas encarnações de Deus ou deuses, legitimando assim a adoração de ídolos, pois o divino se manifesta através do mundo físico. Dessa forma, o hinduísmo adota uma abordagem mais pluralista, ao invés de impor um cânone estrito de crenças, proporcionando aos seguidores a liberdade de escolher aquilo que melhor se alinha às suas convicções, refletindo a ideia de que Deus pode ser percebido de múltiplas formas. O hinduísmo também abraça a visão de que a realidade é um ciclo,
fundamentando assim sua crença no karma e na reencarnação. Nessa filosofia, existe a convicção de uma hierarquia nas formas de vida, onde a acumulação de karma negativo nesta vida resulta em um movimento descendente na hierarquia na próxima existência. Podemos dizer que, de certa forma, os hindus são monoteístas. Porém, a diferença crucial está na concepção de que Deus está intrinsecamente unido ao universo, em contraste com a ideia de uma separação entre Deus e o universo, como é comum nas religiões ocidentais. Esse entendimento é compartilhado pelos Sikhs, que também veem Deus como integrado ao mundo, mas com a distinção de não adorar ídolos, ao contrário do hinduísmo. O sikhismo estritamente defende a crença em um único Deus, alinhando-se com a visão hindu de que Deus é uno com o mundo, mas difere na prática da adoração de ídolos. Eles concebem Deus como um enigma intrincado, uma fonte de mistério impenetrável, ao mesmo tempo em que sustentam a convicção de que os gurus foram iluminados para orientar-nos sobre como servir a Deus, o que implica a promoção da igualdade e justiça. Em contrapartida, as religiões ocidentais percebem Deus como algo separado do universo, com os deístas até mesmo argumentando que Deus não interage com os eventos cósmicos. Segundo a perspectiva deísta, Deus está além do universo e é responsável por colocá-lo em movimento, mas não intervém na ordem natural dos acontecimentos. A analogia recorrente é a de Deus como um relojoeiro que estabeleceu o universo em funcionamento. Por que abraçam essa crença? Bem, os deístas afirmam que a existência de Deus pode ser deduzida unicamente pela razão, enquanto adotam uma postura cética em relação a revelações divinas ou milagres sobrenaturais. Assim, para os deístas, Deus existe, mas não demonstra uma preocupação intensa. Já as religiões abraâmicas acreditam que Deus não apenas existe, mas também se importa e interage ativamente com o universo. Então, de que maneira exata Deus realiza isso? A crença de que Deus se tornou humano em Jesus e a questão de se Jesus ainda é o Messias são pontos em que o judaísmo diverge. No judaísmo, o foco está na relação de Deus com o povo judeu, considerado o escolhido para abençoar o mundo, orientando as pessoas a viverem corretamente. Deus presenteou-os com a Torá para guiá-los nesse propósito. A observância rigorosa da Torá varia entre os judeus, alguns aderindo de forma estrita, outros de maneira mais flexível e alguns não a seguindo rigidamente. Além disso, eles aguardam a vinda do Messias, um herói judaico que restaurará o mundo. A razão pela qual não aceitam Jesus como o Messias reside na percepção de que o mundo ainda não foi completamente reparado. Contudo, mantém a convicção de que é responsabilidade deles começar a reparar o mundo em preparação para a chegada do Messias. O Islã de fato reconhece Jesus como o Messias, embora rigidamente rejeite a ideia de que ele seja Deus. Para os muçulmanos, Jesus é considerado um profeta, mais especificamente, um profeta do Islã. A base dessa crença reside na convicção de que o mesmo Deus concedeu diferentes revelações a diversos profetas ao longo dos anos. Contudo, essas revelações teriam sido gradualmente corrompidas ao longo do tempo, levando Deus a proporcionar a revelação final e perfeita a Maomé no Alcorão. Os muçulmanos veem o Islã como o cumprimento tanto do cristianismo quanto do judaísmo, considerando Jesus um profeta de grande importância e o Messias prometido. A crença em sua virgindade é aceita, mas a divindade de Jesus e sua ressurreição são rejeitadas. A narrativa islâmica sugere que ele não morreu, sendo que Deus fez parecer assim. Os muçulmanos consideram o Alcorão como a palavra direta de Deus, perfeito, eterno e preservado de maneira impecável. A essência do Islã, que significa submissão, destaca a submissão a Deus, o governante supremo do universo. Todos os seres humanos são chamados a se submeter a Deus. O Alcorão, além de ser um guia, instrui sobre como realizar essa submissão. A prática do bem e o afastamento do mal são fundamentais, e os muçulmanos acreditam que Deus recompensará os virtuosos e punirá os ímpios. Para orientar a submissão a Deus, existem 5 principais pilares do Islã que indicam como seguir esse caminho virtuoso. O cerne do Islã reside na crença inabalável de que há apenas um Deus, incomparável e transcendente, tão puro e superior ao universo que a ideia de Deus tornar-se humano é impensável. Em contraste, o cristianismo se destaca por sua doutrina de que Deus se encarnou na figura de Jesus. Essa fé cristã é centrada em Cristo. Jesus, simultaneamente verdadeiramente humano como o restante de nós e verdadeiramente Deus, coexiste com Deus Pai. Essa dualidade permite que ele preencha a distância entre a humanidade e Deus, uma vez que Deus é perfeito, onipotente e eterno.
enquanto nós, seres humanos, somos falíveis, frágeis e corruptíveis. No âmago do cristianismo está a narrativa única de que, por amor infinito e misericórdia, Deus encarnou, tornou-se humano e sacrificou-se pela expiação de nossos pecados. Sua ressurreição dos mortos representa não apenas sua vitória sobre a morte, mas também a promessa de que, eventualmente, todos nós ressuscitaremos. O distintivo do cristianismo reside na ideia de que não precisamos alcançar um padrão de bondade para nos conectarmos a Deus, pois Deus já realizou esse feito ao tornar-se humano e morrer por nós. Assim, basta unirmos-nos a Cristo para participarmos da vida eterna de Deus. Entendemos, mas como alcançamos isso? Para aqueles que têm fé em Cristo, o Espírito Santo os conecta a Ele, pois o Espírito Santo é a essência de Cristo e também do Pai. Essas três entidades mantêm relações intrínsecas entre si, mas ao mesmo tempo, constituem o mesmo ser. Portanto, o cristianismo continua a afirmar a crença em apenas um Deus. Toda essa dinâmica é revelada na Bíblia, que narra a história de Jesus. Adiantando um pouco, Jesus triunfa no final. Ao ressuscitar dos mortos, ele derrota a morte, e quando retornar eliminará toda a maldade do mundo, restaurando-o à perfeição, assim como uniu Deus e o homem. Além disso, Jesus irá reconciliar o céu e a terra. Portanto, cada religião ensina conceitos distintos. Algumas pessoas tentam promover a ideia de que todas as religiões, em essência, ensinam a mesma coisa, mas isso, na verdade, menospreza cada uma delas, ignorando a singularidade de suas reivindicações. A realidade é que a religião aborda as questões mais fundamentais da vida, demandando que cada indivíduo encontre suas próprias respostas. Se gostou do vídeo, então deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se para não perder nenhum momento incrível. Valeu!